Olá, amigos do Portal Joinville. Final de ano, existe algo que é tão fundamental, tão tradicional quanto o Papai Noel, a troca de presentes e comemoração de virada de ano. É a nossa entrevista com o prefeito da cidade. Ano passado já tivemos aqui entrevistando o prefeito Udo Deller e nesse ano de 2014, mais uma vez, o prefeito nos recebe muito bem aqui em seu gabinete para falar um pouco sobre um balanço geral de 2014. Prefeito, nesse ano de 2014, o que o senhor considerou fundamental se for pensar em áreas dentro da sua atuação na prefeitura? Esse ano que termina, ele foi bom, conseguimos avançar muito com as nossas propostas de governo na área da saúde e da educação. Conseguimos cumprir com os nossos compromissos que havíamos agendados. Da mesma forma, toda a gestão ela acabou melhorando, digitalizamos a nossa gestão. Hoje dispomos de todas essas informações em tempo real, o que tem facilitado a execução do nosso trabalho. As nossas contas elas passaram a ficar mais equilibradas e isso nos permitirá para esse próximo ano fazer com que na infraestrutura possamos executar uns tantos outros compromissos que ainda não puderam acontecer durante esse ano que termina. Nós tivemos recentemente, no início do mês de dezembro, uma divulgação de dados referentes às prefeituras catarinenses, né? Mais de 85% das prefeituras estariam no vermelho. A prefeitura de Joinville seria, apesar de ser a maior cidade, talvez consequentemente os maiores problemas, ela se mantém no verde. Isso é algo que já tem uma gestão diferenciada para proporcionar esse resultado? Foi exatamente isso que nós trabalhamos ao longo desses 2 anos. Assumimos a prefeitura com alguns compromissos que tinham que ser resolvidos. Isso acabou acontecendo ao longo desses 2 anos. Equilibramos o nosso orçamento, de sorte que isso permitiu com que nós pudéssemos honrar os nossos compromissos em dia. Isso permitiu com que a prefeitura voltasse a recuperar o crédito, passando a comprar a valores do mercado com uma apreciável economia para a população. E com isso temos aí os recursos necessários para resolvermos os problemas que mais nos angustiam, que estão ainda situados na área da saúde e da educação. O que podemos esperar para essa área de saúde e de educação para o ano 2015 que está prestes a começar? Olha, na educação nós reformamos logo do nosso primeiro ano de governo 80 escolas e esse processo se concluiu agora nesse ano que termina. Temos ainda algumas unidades que serão concluídas nesse ano próximo. Todas as nossas escolas estarão climatizadas a partir do ano letivo em 2015. Estamos adquirindo uma segunda leva de tablets, de sorte que todos os nossos alunos da 6ª à 9ª série terão essa ferramenta disponível. O turno pleno ele vem avançando bem e isso está aí evidenciado pelos resultados que nós alcançamos no IDEB, que é o mais alto do estado, é um dos melhores do país. Fomos convidados a mostrar em Brasília como é que nós obtivemos esse desempenho. Isso nos é extremamente gratificante. Temos um quadro docente competente, dos 10 professores, nota 10 do país, 2 são de Joinville. O primeiro colocado é de Joinville. Agora, nessa próxima semana, estaremos novamente em Brasília recebendo um novo prêmio, a primeira colocação em termos de gestão na educação infantil, no que diz respeito à ocupação dos espaços físicos. O senhor destacou antes, né, eu sei que o senhor vai complementar falando um pouco da saúde, mas o senhor destacou antes um pouco a tecnologia que é importante para a gestão.
Juntando um pouco, falando do que esperar para 2015 em relação à saúde, essa tecnologia acaba ajudando também a resolver alguns problemas, alguns gargalos dessa área. Sem dúvida alguma, a saúde hoje é uma grande preocupação nossa. O município de Joinville investe hoje o dobro do seu compromisso constitucional, são 35% do orçamento que destinamos à saúde, quando o que nos cabe são apenas 15%. Joinville é penalizada nesse sentido porque nós absorvemos a população dos municípios vizinhos, mas a informatização desse processo nos ajudou muito, especialmente na distribuição dos medicamentos, que no início do governo se constitui um pesadelo. Hoje, esses medicamentos estão sendo distribuídos à população necessitada sem nenhum problema. Hoje, quem vai a um posto de saúde, ele, quando recebe o seu remédio, ele sai dali com um comprovante, com um ticket, onde consta o seu registro no cadastro do SUS, o seu nome, o medicamento que acabou recebendo, inclusive o quanto o município pagou por aquele remédio. Então já temos os primeiros postos de saúde com esse sistema implantado, e a partir de março do ano que vem, todas as nossas 56 unidades de saúde terão essa informação que ficará à disposição da população. Assim, temos toda a população acompanhando aí a forma com que nós administramos a gestão da saúde no município. Outra situação interessante é o município de Joinville, ele necessita muitas vezes de recursos municipais, recursos próprios, para executar alguns tipos de obras, para não depender do governo do estado, para não depender do governo federal. Aí é necessário uma forma de fiscalização, de arrecadação maior. Existe algum planejamento nessa área fiscal para 2015? Nós estamos melhorando aqui a fiscalização, na arrecadação dos nossos tributos, fizemos avanços importantes nesse ano, mas a distribuição dos recursos está sendo muito mal administrada. A fatia do Leão continua ficando em Brasília, outra parte ela fica acomodada na esfera do governo estadual, e o que se destina ao município, uma parcela muito pequena. Isso tem feito com que os municípios de porte médio, entre os quais se insere Joinville, fiquem aí bastante penalizados. Hoje, somos aqui a terceira economia do sul do país, a primeira economia do estado, a 25ª cidade mais importante do país, e os recursos hoje devidos a Joinville, eles não são aportados da forma como deveriam, embora estamos cobrando fortemente esses compromissos, tanto do governo federal quanto do governo estadual. E a nossa expectativa é que, a partir desse próximo ano, um volume maior de recursos venham para a cidade de Joinville. Essa falta de recursos das outras esferas faz com que o governo atue em situações como, recentemente, o Adimplir, essas situações que acabam, muitas vezes, beneficiando quem não paga em dia e, de certa forma, talvez até chamar penalizando aquele que contribui, o senhor até como empresário, ex-empresário, contribuindo corretamente com seus tributos. Hoje, esse é um problema que nos preocupa bastante. A nossa dívida ativa se aproxima de 300 bilhões de reais. Hoje a dívida trouxe aos cofres públicos um valor em torno de 5 milhões e meio de reais, uma parcela ainda pouco significativa, mas a evasão fiscal ela está sendo combatida fortemente, a fiscalização passa a ser cada vez mais atuante, e é necessário que isso aconteça para que a gente possa manter as finanças do município equilibradas e realizar aquelas obras tão reclamadas pela população. Se tratando de obras reclamadas, 2015 vai trazer uma novidade nessa área do esporte, que é o Joinville Esporte Clube na Série A do Campeonato Brasileiro. E aí a pergunta é justamente sobre a Arena Joinville, que é do município, O que realmente vai acontecer a partir de 2015 em relação à ampliação, em relação à cobertura, enfim, o projeto Arena Joinville 2015, como ficará? A Arena, esse é um compromisso nosso de ampliar a Arena, e desde o início do governo mantivemos contatos seguidos com o Ministério
dos Esportes, o Alto Rebelo. Estivemos lá por diversas vezes, acompanhado de ministros, de deputados, e obtivemos lá uma boa sinalização, não só para a ampliação da arena em função do GEC, que agora está na Série A, mas também porque lá em 2016 poderemos aqui abrigar os treinamentos dos nossos Jogos Olímpicos. E nessa última visita que realizamos em Brasília, com o ministro dos Esportes, do Planejamento e das Relações Institucionais, obtivemos novamente esse compromisso de que aquela emenda parlamentar de 25 milhões viesse a ser cumprida. Nesse caso, a nossa contrapartida será algo em torno de 8%, ou seja, um valor próximo de 2 milhões de reais. O governo do Estado, por outro lado, também firmou o compromisso de aportar um valor idêntico àquele que seria disponibilizado pelo governo federal. Isso fez com que nós decidíssemos antecipar já o início da ampliação da arena, que acontecerá em etapas, e a primeira delas será a ocupação daquela área do fosso, que permitirá que se instalem ali 1.650 cadeiras, elevando então a capacidade do estádio das 15.900 cadeiras de hoje para 17.500 lugares. As cadeiras ainda não estão ali instaladas, mas esses recursos dessas cadeiras iniciais que acabei de mencionar serão licitados no início do próximo ano. As obras do fosso, da mesma forma, esperamos que possam ser iniciadas já em fevereiro, para que elas fiquem concluídas quando do início da Série A, que deverá acontecer em maio. Aí já teremos também as cadeiras adicionais disponíveis, e o GEC então poderá disputar o campeonato nacional da Série A com 17.500 lugares. E depois virá uma segunda etapa que permitirá ampliar o estádio para 22.690 lugares, e no final teremos lá em 2016 a cobertura e com isso concluída a ampliação da arena. Além dessa situação da arena, eu gostaria que o senhor destacasse para os nossos internautas quais pontos serão prioridade em 2015 para a Prefeitura, até falando de projetos que o senhor já comentou, como parques, a infraestrutura, mesmo a saúde, mas projetos que em 2015 o prefeito Dudela vai colocar a mão para que as coisas funcionem e aconteçam mais rapidamente. Nós temos obras importantes para serem entregues na área da saúde e educação. Serão 6 novas unidades na saúde, 4 na educação. A nossa expectativa é que possamos iniciar as obras da ponte que vai ligar o Parque do Boa Vista ao Ademar Garcia. A pavimentação já começou nesse final de ano, estamos repavimentando diversas vias públicas e intensificaremos esse trabalho a partir do próximo ano. Então, esse ano de 2016 nos mostrará obras importantes também na área do lazer. O Mirante do Boa Vista, esperamos que ele possa estar concluído no dia 9 de março. O Parque São Francisco foi entregue agora recentemente, e da mesma forma esperamos que até o final do ano o nosso financiamento do BID possa estar aprovado, que são 70 milhões de dólares, dos quais destinaremos ao Parque do Piraí 7 milhões de dólares, 5 milhões para equipamentos, 2 milhões para as apropriações. Então essa área também ficará aí bem contemplada. Prefeito, final do ano, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem especial, né, com essa proximidade de Natal e um novo ano que se aproxima para a comunidade joinvilense. Olha, eu gostaria de dizer à população de Joinville que nós estamos muito satisfeitos com o que aconteceu nesses primeiros 2 anos de governo. O primeiro ano foi um ano muito difícil, tivemos que ajustar contas que não estavam adequadamente acertadas. Saímos de uma plataforma analógica para uma plataforma digital. Hoje dispomos de todas as informações, sabemos o que se passa no município de Joinville, estamos administrando a cidade não só no curto prazo, mas sobretudo a cidade para um período um pouco mais adiante,
para daqui a 16 anos, porque ali em 2030 teremos uma população bastante aumentada, e também daqui a 30 anos, quando Joinville passará de 1 milhão de habitantes. Então esse planejamento ele pode ser concluído e com relativa segurança podemos afirmar que nessa próxima década venceremos alguns problemas hoje que são muito angustiantes. O que mais nos preocupa é o nosso déficit habitacional e esperamos que dentro de 3 anos não tenhamos mais nenhuma família da faixa 1, ou seja, aquela família que percebe até R$ 1.600 sem a sua casa própria. E para em seguida podemos avançar com a faixa 2 e com isso resolvemos esse problema que é o mais angustiante de todos eles. Eu gostaria de aproveitar aqui esse momento para desejar a todo joinvilense que tenha um bom Natal e um ano novo ainda melhor. E conte conosco, porque todos juntos seguramente poderemos construir uma cidade cada vez melhor, mais justa, mais segura e mais feliz.